A paz do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao 42, relata a visita de Jesus a Marta e Maria. E quando Jesus chegou, Marta continuou atarefada, fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, enquanto Maria largou tudo e foi sentar aos pés de Jesus para ouvir a palavra. E Marta pede para Jesus para pedir para Maria ajudá-la. E Jesus fala que Maria escolheu a coisa certa, escolheu a coisa a qual não lhe seria tirada. Hoje em dia, acontece muito isso, né? Acontece de estarmos fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo e deixamos Jesus de lado. Quando Jesus foi à casa de Marta e Maria, as duas estavam tendo a oportunidade de conhecer a Jesus. As duas estavam tendo a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Jesus. Marta escolheu ficar continuando fazendo os serviços. Não deu a devida atenção a Jesus, enquanto Maria largou tudo e sentou aos pés de Jesus. É o que devemos fazer. Tem momentos na nossa vida que devemos parar tudo e ouvir a Jesus. Hoje tem muitas distrações para nos tirar da presença do Senhor. Hoje tem muitas coisas que nós temos como ídolos. Ídolos não são só as imagens de barro, de madeira, não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na nossa vida, tudo que colocamos em primeiro lugar. Por exemplo, se no celular, eu fico no celular o tempo todo e não pego um tempo para Deus, o celular se tornou meu ídolo. A mesma coisa a televisão. Se eu pego a televisão e fico o tempo todo na televisão, a televisão se tornou um ídolo. A mesma coisa é um relacionamento. Às vezes temos um parceiro ou alguém que nos tira da presença do Senhor de alguma forma e obedecemos a essa pessoa, então essa pessoa se tornou um ídolo. Muitas vezes, até o que parece ser certo a fazer, na verdade não é. Por exemplo, o que Marta estava fazendo aqui, de cuidar das tarefas de casa, não é errado. Devemos cuidar da nossa casa, devemos fazer nosso trabalho, devemos trabalhar. Agora, quando isso toma o lugar de Deus, quando isso se torna prioridade, aí se torna errado. Aí se tornou um ídolo. E Deus, ele abomina a idolatria. Se temos um trabalho que nos cansa demais e chegamos em casa e nos entregamos a esse cansaço está nos roubando da presença de Deus. Devemos colocar a Jesus, colocar a Deus em primeiro lugar. Se você está nessa situação, se está com um cansaço absurdo, aquele cansaço, você dorme, não descansa, o cansaço está te roubando de orar, está te roubando de ler a palavra. Lá em Isaías 40, do 29 ao 31, fala assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. No versículo 29, de novo, olha. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se o cansaço está te roubando da presença do Senhor, medite nesse versículo. O Senhor, ele tem poder para renovar nossas forças, ele tem poder para tirar todo o cansaço. Pede a ele que tire todo o cansaço, que tire tudo que te impede de estar na presença dele, que te impede de fazer assim como Maria fez, de sentar aos pés de Jesus.
Hoje em dia tem muitas distrações para nos tirar de Deus. O mundo oferece muitos falsos bons caminhos, muitas coisas que parecem ser o certo, mas, na verdade, não é. Não que devemos nos tornar religiosos, né, para viver só de oração, só de busca, não. Devemos organizar o nosso tempo, devemos dosar o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de lazer, mas tem o tempo de orar, tempo de ficar na presença do Senhor também. Lá em Mateus 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É o que está acontecendo hoje. O evangelho do Senhor está sendo pregado a toda criatura. A palavra do Senhor está chegando a todo o canto, seja através de rádio, seja através das redes sociais, seja através de televisão, ou seja através dos missionários do Senhor que Ele manda aonde as pessoas não têm acesso a essas coisas. O Senhor está prestes a voltar. A palavra dele está se cumprindo. Ele está dando oportunidade para todos, assim como Marta e Maria, as duas tiveram a mesma oportunidade. Uma escolheu priorizar a Jesus, a outra escolheu priorizar as coisas desse mundo. A oportunidade é para todos. Só que Deus nos deu o livre arbítrio. Cabe a nós decidirmos o que vamos priorizar. Porque Deus ele não nos obriga a nada. Ele se apresenta para nós, cabe a nós. Vamos escolher segui-lo ou vamos escolher continuar seguindo esse mundo que é tudo passageiro? Porque, como ele disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo desse mundo vai nos ser tirado, tudo. Agora, a salvação, a vida eterna do lado de Jesus, não. A salvação, a vida eterna, para quem escolheu seguir Jesus, para quem escolheu priorizar a Jesus, essa ninguém pode nos tirar. Então fica aí essa reflexão. Essa é a palavra de hoje. Que sejamos como Maria, que possamos sentar, parar para ouvir a Jesus, que podemos aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando de conhecê-lo, de viver para Ele, a oportunidade que Jesus está nos dando de ser salvos, de conhecer a salvação. Que não nos deixamos levar pelas coisas passageiras desse mundo, que possamos priorizar o que realmente importa, que é o Senhor Jesus. E essa foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.